Circular uniforme? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre movimento circular uniforme, pelo menos o básico, né? O que você precisa saber para começar seus estudos para o vestibular ou para alguma prova. Bom, vamos iniciar com o que é o movimento circular uniforme. Pensa assim, você está com um carro, certo? E você vai fazer uma curva com esse carro. Quando você realiza essa curva, você está realizando um movimento circular, né? Para alguma direção uniforme, se você não altera a sua velocidade, né? Então, o movimento circular uniforme, ele mantém como base que a velocidade do objeto se mantém a mesma e que o trajeto se mantém o mesmo. Então, tudo no trajeto mantém o mesmo, a velocidade, tudo. A massa do objeto também. Após o movimento circular uniforme, nós temos o movimento circular uniformemente variado. Eu não vou explicar nesse vídeo, mas ele é quando você tem alteração de velocidade ou de alguma outra coisa, tá? Bom, vamos para o conceito. Eu tenho um carro aqui, ok? Nessa imagem aqui, eu vou apontar aqui onde é que ela está, ok? Nós temos um carro, eu que desenhei, perdão pelo desenho aqui, meio feio, mas vamos nessa. Esse carro está realizando uma curva para a esquerda, se a gente levar em consideração o que eu estou vendo de cima, tá? Eu só coloquei o carro de lado para ter uma representação. A gente está vendo ele de cima, ele está fazendo essa curva para a esquerda. Quando eu estou falando de movimento circular uniforme, é como se fosse um círculo, literalmente. Então eu preciso saber de algumas coisas, como eu preciso saber do raio e eu preciso saber a distância, obviamente, que o carro se movimentou. E após saber essa distância, eu consigo saber também o ângulo do movimento, que é esse ângulo θ. Por quê? Se a gente levar em consideração as regras de circunferência, a gente sabe que, por semelhança, esse ângulo inferior aqui é igual a esse ângulo daqui. Ou seja, a distância inteira dessa parte aqui é esse ângulo θ. Ok? Ou seja, θ, na nossa visualização, como a gente está indo do ponto 1 ao P2 e é igual a θ, nós temos que o nosso ΔS, que é o ponto 1 até o ponto 2, é igual a θ. Ok? Então vamos sempre levar em consideração essa mudança. Nós também podemos utilizar outra relação de círculos, que é assim, ó, quando eu só tenho uma representação do outro lado do círculo, aqui nesse ângulo alfa aqui, e eu quero saber quanto que o carro se movimentou aqui, qual foi o ângulo que esse carro se movimentou, lembrando, pela regra da circunferência, alfa vezes 2 é igual a θ, ok? Isso aqui são só para a gente relembrar algumas regras do círculo que a gente vai utilizar nos exercícios, né? Nesse desenho aqui que eu vou mostrar cada um dos pontos e depois eu vou mostrar o que cada um significa, ok? Junto com as regras. Aqui a gente tem um carro, ok? Eu fiz esse negócio amarelo aqui para a gente levar em consideração que é um carro. Aqui na parte superior, aqui em cima, aqui na parte superior, aqui em cima, nós temos o V. O que é o V? O V é a velocidade do objeto. Só que como a gente está em movimento circular, a gente tem que lembrar que a gente está virando, né? Então, a velocidade que a gente está utilizando não é a mesma dessa daqui. Essa velocidade vermelha se chama velocidade tangencial. Sobre o referencial do objeto, se ele mantém uma mesma velocidade constante, ele está em inércia. Por isso que se chama tangencial. Segundo a lei de Newton, se um objeto permanece em movimento, sem que algo atrapalhe esse movimento, ele permanecerá em movimento e ele está em repouso sobre ele mesmo, ok? Então, essa velocidade é como se ele não estivesse fazendo a curva. É a velocidade de um objeto. Por exemplo, quando você joga uma pedra, toda vez que ela está fazendo o movimento, né, de girar, quando ela gira no ar, ela sempre está querendo ir para um ponto, só que a gravidade puxa ela para outro. Por isso que ela vai indo para cá e depois ela vai caindo, entendeu? É assim que funciona. Mais ou menos nessa questão, né? São duas coisas diferentes, mas eu vou te explicar o porquê. Quando a gente está falando de movimento circular uniforme, a gente tem que pensar que algo está fazendo uma curva. Mas por que esse objeto está fazendo essa curva? No caso de um carro, você está mudando a direção do movimento, ok? Quando você está mudando a direção do movimento de qualquer coisa, ou você está restringindo, então você está dizendo que ele não pode ir para algum lugar, tem uma força aplicada, ok?
tudo tem uma força aplicada em qualquer questão de movimento. Neste caso, do movimento circular, nós temos uma força muito importantíssima. Uma força e uma aceleração, né? Ambas estão ligadas. A gente tem essa aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? Bom, você quando menor, ou até mesmo esses dias, deve ter escutado no seu dia a dia sobre a centrífuga, alguma coisa centrífuga. A aceleração centrípeta, ela é quase a mesma coisa. Porém, a centrífuga, ela nos diz que tem algo indo para fora, ok? A aceleração centrípeta é para dentro da circunferência. E nosso dia a dia, né, a gente sempre fala centrífuga. Porém, essa centrífuga, ela não existe. Ela é apenas uma miragem, entendeu? É algo que a gente usa para explicar essa velocidade aqui. Então, se a gente levar em consideração que a gente tem uma força que está sendo aplicada para o centro, se tem outra força para fora, é como se fosse uma força centrífuga, só que apenas a velocidade do objeto. Que eu expliquei antes que o objeto ele tende a permanecer na mesma direção, entendeu? Ele tende a permanecer. Aí, com essa mudança, ele ainda está tentando escapar dali. Ele ainda está tentando fugir daquele lugar. Por isso que a gente chama de velocidade tangencial. É como se fosse a ilusão da força centrífuga, ok? Essa força centrípeta, por que ela existe? Ok? Ela é uma força que está ligada à inércia e também a inúmeras outras questões de movimento, ok? Elas nos permite realizar os movimentos circulares uniformes e uniformemente variados, né? Qualquer movimento circular tem a aceleração centrípeta envolvida. Então, eu gosto de pensar, mesmo de um ponto de vista meio errado assim, que é como se fosse um planeta, ok? Então, vamos pensar assim, a gente tem o Sol aqui, tá? Então, vamos colocar que aqui a gente tem o Sol e aqui a gente tem a Terra. A gravidade do Sol puxa a Terra para cá, só que a Terra está girando, está indo para cá. Aí, quando ela tenta sair e a gravidade puxa ela forma um círculo em volta do Sol, entendeu? E a gente pode levar essa questão da aceleração centrípeta como uma gravidade em outras questões. Quando a gente tenta, por exemplo, criar um lugar fechado com gravidade. A gente utiliza a aceleração centrípeta para esses fins. E para calcular essa coisa, qual que é a força que o carro está recebendo para manter naquele lugar. Quando, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 está lá dirigindo, tranquilo. Só que ele tá tentando fazer uma curva, ele vai ir pro lado assim. Por que ele tá indo pro lado, entendeu? O que é? Qual que é a velocidade que ele tá sendo jogado pro lado? O quanto que ele precisa treinar para que ele se mantenha firme no volante? É para isso que a gente utiliza. Quando a gente está num carro e faz uma curva, a gente tende a ir para fora. Por quê? Porque a nossa velocidade está indo para fora. Porém, a aceleração centrípeta, o nosso movimento, está indo para outro sentido. Então a gente tende a fugir, a tentar fugir por essa velocidade que está indo para outro canto, ok? Então, basicamente, é esse conceito. A gente tem uma aceleração que puxa a gente para o centro e a nossa velocidade que tenta tirar a gente desse movimento. Quando elas entram em equilíbrio, você fica num movimento circular uniforme, ok? Agora vamos para a definição de aceleração centrípeta. É uma aceleração direcionada ao centro do movimento. E vamos à definição de uma coisa nova, a velocidade angular. Quando você está falando num círculo, às vezes é difícil você saber qual que é a distância do círculo, né? Qual que é o ângulo que você está se movimentando. Por isso que a gente vai resgatar uma questão lá de trigonometria em uma circunferência, de ciclo trigonométrico e sobre círculos em geral. Vamos lembrar, quanto que vale uma circunferência inteira? A largura da circunferência, né? A circunferência por inteiro. Vamos lembrar pela regra que é 2πr, ok? A gente utiliza o raio como uma medida de radianos. Então, por exemplo, se a gente não sabe
o tamanho do raio, mas ele está na circunferência, 1 radiano equivale ao raio daquela circunferência, sempre da determinada circunferência. Então, uma circunferência de raio 10, qual que vai ser o valor do radiano? Radiano vai ser 10. Se o raio da circunferência agora é 30, quanto que vai valer o radiano da circunferência? Vai ser 30, ok? Agora, aonde que a gente aplica essa questão de radianos? Quando a gente está num movimento circular e a gente precisa saber a distância que a gente usou, como eu disse antes, a gente utiliza o ângulo, ok? Então, a gente diz que a gente percorreu tantos radianos por segundo. Em vez de a gente utilizar metros por segundo, na velocidade angular pelo ângulo da circunferência, a gente utiliza os radianos, que é com relação ao raio da circunferência, ok? Aonde que a gente utiliza isso? Na velocidade angular. A nossa velocidade angular, ou a velocidade angular de qualquer coisa, é calculada por essa letra aqui chamada ômega, no caso, é essa daqui, ok? Parece uma bundinha. E a fórmula 2π, 2π é 360 graus, 2π radianos, né, é 360 graus, vezes a frequência. Ou seja, vamos voltar aqui para nossa definição de frequência, o número de vezes que algo se repete em uma unidade de tempo. Então, se a gente tem uma curva, um negócio que está fazendo 2 voltas por segundo, tá? Algo muito rápido fazendo 2 voltas por segundo, a gente tem 4π radianos por segundo, ok? Agora, vamos para outra definição da velocidade angular. Vamos pensar assim, se a gente tivesse essa parte circular aqui, qualquer coisa que a gente está, por exemplo, um fio, vou pegar um fio aqui para explicar. Aqui, a gente tem esse fio aqui, ok? Esse fio está reto, ok? Porém, eu consigo deixar ele meio circular assim, entendeu? Porém, se eu pegar de uma ponta a outra desse círculo aqui, desse pedaço de círculo, esse arco, eu consigo esticar ele num lugar reto, né? Num pedaço reto. Essa é a mesma coisa que a gente vai utilizar para entender a relação entre a velocidade que está indo reto e a velocidade angular. Okay? A velocidade angular não é nada mais, nada menos do que o ângulo que a gente percorreu, né? A distância que a gente percorreu, esse ΔS de um ponto ao outro, dividido pelo tempo. É o mesmo cálculo da velocidade, porém em graus, em radianos, ok? É apenas isso, só modifica isso. Agora vamos para a força centrípeta. A força centrípeta é assim. Pela nossa incrível lei de Newton, né? Nossa famosa fórmula F igual a massa vezes a aceleração, qual que é a força centrípeta? Ela é a massa do objeto, né? Massa do objeto vezes a aceleração centrípeta que a gente está recebendo. Então, é vezes ACP. A força centrípeta é igual à massa do objeto vezes a aceleração centrípeta. Simples assim? Simples assim. É apenas isso. Fechou? Matou aí. E você vai me perguntar, qual que é a fórmula da aceleração centrípeta? Pô, eu não sei qual que é a aceleração centrípeta no exercício. Aí você vai lá, bem calminho, bem entendedor, e vai vir aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual a v² dividido pelo raio da circunferência que ele está fazendo. É só isso? É só isso. Matou a pau. Você tem as duas fórmulas. O que você pode fazer? Unir as duas. Unindo as duas, a gente tem massa vezes a aceleração centrípeta, que é v² dividido por r. Matou. Temos aí a força centrípeta. A força que está sendo aplicada sobre o nosso carrinho no exercício. Ok. Vamos para definições agora mais específicas. Vamos para o período e a frequência. A frequência eu já falei antes. A gente pode pegar de qualquer coisa. A gente pode pegar a frequência de um computador, por exemplo, de um monitor.
Ah, eu tô jogando um joguinho lá que eu tô rodando a 60 Hz. O que que é? 60 imagens na questão do monitor por segundo. Ah, o carro tá fazendo 0,5 Hz, voltas por segundo. Então a frequência é 0,5, entendeu? Agora vamos para o período. É o contrário da frequência. Se na frequência é o intervalo de algo ou de vezes que algo se repete, qual que é o período? É o tempo para algo se repetir. Então, por exemplo, a gente tem os segundos, né? Eu posso dizer metros por segundo. Quantos metros eu andei em segundos? Quantos metros eu andei em um minuto? Quantos metros eu andei em uma hora? Entendeu? Por isso que a gente tem o quilômetro por hora, metro por segundo. São esses referenciais do nosso sistema métrico. Ok? É só isso, uma medida simples. Agora vamos para como calcular a frequência, né? Quando a gente tem, por exemplo, no movimento circular uniforme, a gente está querendo saber quantas voltas sobre o círculo inteiro aquele carro, aquele objeto está percorrendo. Então, para calcular o movimento, né, essa frequência do movimento circular uniforme, a gente utilizará a velocidade determinada do objeto em ângulos e quantas voltas pela velocidade, né, pela distância do nosso círculo, a circunferência do nosso círculo, percorreu em tanto período de tempo. Então, por exemplo, eu posso ter quantas voltas por minuto, quantas voltas por hora. Essa é a frequência. Então, eu tenho um carro que vai dar, de Fórmula 1, vamos pegar. Ele vai percorrer 3 voltas em 5 minutos, vamos colocar. 5 minutos, eu estou colocando um kart, por exemplo. Ok? Então, ele vai percorrer 3 voltas a cada 5 minutos. Essa é a frequência. Pronto, matou, acabou a pau. Chegamos na frequência de algo. Então, já sabemos o que é frequência, que é o número de voltas ou qualquer coisa pelo tempo que foi observado. E como a gente tem que o tempo que foi observado pode ser em segundos, minutos, milésimos, e a gente tem que o período é justamente os segundos, os minutos, os milésimos, a gente tem que o que, que é? A frequência é o contrário do período, e o período é o contrário da frequência. Muito simples. Lembrou de uma das fórmulas dos dois? Matou a pau a questão. Bora para os exercícios agora para você matar a pau qualquer questão que cair sobre MCU. Separei essa questãozinha aqui com duas perguntas, né, duas incógnitas, que ele quer saber a aceleração centrípeta, né, e ele quer saber a força centrípeta, ok? Então vamos aqui. Um ciclista percorre uma pista circular de raio de 40 metros com velocidade constante de 36 km por hora. Ó, facilitou pra gente. Calcule a aceleração centrípeta do ciclista durante o movimento. Determine a força centrípeta exercida sobre o ciclista. Então já vamos começar aqui, ó. Vamos aqui embaixo, né? Vamos iniciar com o nosso. Lembrou? MCU, círculo. Então, fechou aqui já mandando a pau. Marcar o ponto central aqui. Sabemos aqui, ó, o raio é de 40 metros. Então, vamos marcar aqui. 40 metros do nosso raio, ok? 40 metros, fechou. Ele está indo no ponto, no nosso ângulo tetra aqui de movimento. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, vamos supor. Ok, agora a velocidade do ciclista é uma velocidade constante de 36 km por hora. Pô, tá meio estranho, né? A gente tem o raio que é metro, km por hora. Já sei, conversão, né? Então vamos aqui. Qual que é a conversão de metro para quilômetros por hora para metros por segundo, né? É assim, ó. Então você tem aqui 36. Qual que é? Trivial. 3 dividido por 6, ok? Dividido por 6, 3 dividido por 6, isso aqui é matar pau, 10 direto. 10 o quê? Maçãs? Não, pô, você sabe que não é maçã. Metros por segundo, porque é velocidade, ok? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem que a velocidade do nosso ciclista, que é V, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Matou a pau quase já a questão. Agora só falta aqui. Qual que é a aceleração centrípeta do ciclista? Pô, muito fácil. Ah, mas eu não sei qual que é a fórmula da aceleração centrípeta. Pô, não viu o vídeo? Tá aqui, ó, aqui para você. Aceleração centrípeta igual a V quadrado dividido por R.
Isso aqui não tem como esquecer, né? Então a gente já coloca aqui, igual a v quadrado dividido por r. A gente tem que nosso v quadrado, ou nossa velocidade, perdão. Nossa velocidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E o nosso raio? Não sei, hein? Então olha aqui, 40, tranquilinho, tranquilinho. Aqui a gente tem 100 dividido por 40. Corta, corta. Igual a 10 dividido por 4, que a gente já sabe o que é igual a 5 dividido por 2, ok? Então estamos aqui. Vamos 5 dividido por 2, vamos manter assim, né? Forma de fração, por enquanto, para resolver a segunda incógnita, ok? Determine, perdão, só relembrando aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração, né? Não podemos esquecer disso. Agora, B. Determine a força centrípeta exercida sobre o ciclista, sabendo que a massa, incluindo a da bicicleta, né, é de 80 kg. Trivial, né? Trivial. FCP é igual a, segundo a lei de Newton, né, M vezes A. Qual que é a massa? A massa é a da bicicleta, então FCP é igual a 80 vezes a aceleração, que é a aceleração centrípeta, que a gente já tem o valor aqui exato. 5 dividido por 2 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Resolve isso aqui. Simplesinho, 5 vezes 80. Já mata a pau 400. Dividido por 2. Temos aqui 200. O quê? Maçãs, bananas? Não. 200 newtons, porque é força. Matou a pau. Terminou. Questãozinha fácil. Segue para mais. Tamo junto, ativa as notificações. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado.